Olá, sejam todos bem-vindos à nossa penúltima videoaula do módulo 4, Interpretação dos Sonhos. E quero aqui parabenizar você, aluno, que está nessa aposta, né, dessa formação psicanalítica, que é a base, né, da, da clínica psicanalítica, que é Sigmund Freud. Parabéns a você. E, meu, muito obrigado por você fazer essa aposta e essa confiabilidade da sua transferência à minha pessoa na transmissão do saber psicanalítico. Quero parabenizar você e mais uma vez ratificar que o mês passado fizemos um ano de estudos da obra de Sigmund Freud, dessa formação. Mas a formação psicanalítica se dá desde 2021, quando eu iniciei os primeiros estudos sobre o livro do Zimmermann, Os Fundamentos da Psicanálise. Depois foi o Násio, como trabalho analista, depois diagnóstico, e também em dezembro eu dei início sobre o ofício do analista. Em janeiro foi sobre transgeracionalidade, e agora estamos no sexto curso, que é as obras de Sigmund Freud. Então, você que está aqui comigo desde 2021, a sua formação não começou agora, sua formação começou em 2021. Ah, André, já sou formado. Não, nós não somos, nem eu estou formado, nem eu estou formado. Não fala isso. O psicanalista sério não vai te corrigir. Não existe analista formado e não existe reciclagem em psicanálise. Então, parabéns a você, aspirante em psicanalista em formação, que se encontra nessa penúltima videoaula do módulo 4. Na página 305, vamos dar início a mais uma jornada aí, né, para finalizar, que é o trabalho do sonho. Página 305, todas as tentativas até hoje feitas de solucionar o problema dos sonhos têm lidado diretamente com o conteúdo manifesto, tal como se apresenta em nossa memória. Todas essas tentativas esforçaram-se para chegar a uma interpretação dos sonhos a partir do seu conteúdo manifesto, ou quando não havia qualquer tentativa de interpretação, por formar o juízo quanto à sua natureza deles, com base nesse mesmo conteúdo manifesto, somos os únicos a levar algo mais em conta. Introduzimos uma nova classe de material psíquico entre o conteúdo manifesto dos sonhos e as conclusões de nossa investigação, a saber, seu conteúdo latente, ou, como dissemos, os pensamentos do sonho obtidos por meio do nosso método e desses pensamentos do sonho, e não do conteúdo manifesto de um sonho, que depreenderemos seu sentido. Estamos, portanto, diante de uma nova tarefa que não tinha existência prévia, ou seja, a tarefa de investigar as relações entre o conteúdo manifesto dos sonhos e os pensamentos oníricos latentes, e de desvendar os processos pelos quais esses últimos se transformaram naquele. Freud está falando do inconsciente, Freud está falando do oculto, do enigma, do mistério. Volta a dizer nessa aula que o psicanalista não está preso a respostas prontas. Você que está assistindo essa aula, você é aspirante, você é psicanalista. Faça as palavras do Lacan as minhas. Quer ser analista de verdade, sério? Abra mão das certezas. Abra mão das verdades prontas. Abra mão da segurança. Abra mão. Freud dizia, não tenha certeza de nada. Não me envergonho de admitir que errei ali.
toda a obra do Freud, nós vamos ver isso. Ele voltar a um ponto e refazer aquele ponto. Vamos ver isso sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Vamos voltar lá nos módulos, no módulo 3 sobre a questão do esquecimento. Então, se você deseja de verdade ser um analista, você, aspirante, psicanalista em formação, que deseja de verdade, abra mão da certeza, respostas prontas e da segurança. Aí sim, você se tornou um analista. Abra mão, abra mão disso. Nós somos do campo, como diz o Peter Gay, da esfinge, que é o inconsciente. Quem falou com Édipo, ali numa metáfora, era a esfinge, mas na verdade era o inconsciente. Nós somos dessa área, do enigma, do mistério, do oculto, do enigmático, do inexplicável, do sem sentido. É ali que é o nosso lugar. Quer dar sentido para o outro? Para. Vai ser psicólogo, vai ser psiquiatra, vai ser constelação familiar. Para. Não fica aqui não. Não fica aqui não. Os pensamentos do sonho, o conteúdo do sonho nos são apresentados com duas versões do mesmo assunto em duas linguagens diferentes. Ou mais apropriadamente, o conteúdo do sonho é como a transcrição dos pensamentos oníricos em outro modo de expressão, cujos caracteres e leis sintáticas é nossa tarefa descobrir, comparando o original e a tradução. Que coisa gostosa. Qual é o original desse sonho? Qual é a tradução? A tradução vai depender da cultura, vai depender do discurso, da linguagem, vai depender desse analista quanto ele está atravessado realmente com a clínica psicanalítica num todo. E quando eu falo um todo, é esse gigantesco universo que engloba as 7 escolas e a escola contemporânea. Vai depender o quanto esse analista está atravessado, causado pela clínica. Vai depender, a tradução vai depender desse analista. Agora, quanto à originalidade, está no inconsciente. Está lá, está lá. Se tentássemos ler esses caracteres segundo o seu valor pictórico e não de acordo com a relação simbólica, seríamos claramente induzidos ao erro. Suponhamos que eu tenha diante de mim um quebra-cabeça feito de figuras e rebus. Ele está falando das questões da simbologia, dos arquétipos, dos significantes que entra a linguística universal. Aí vai depender da semiótica, da linguística. Eu já disse para vocês aqui, adquira livros de simbologia, arquétipos, linguística geral ou um bom dicionário de simbologia. Não importa o tamanho, contudo, vai dar uma base para vocês trabalharem. E ela retrata uma casa com um barco no telhado, uma letra solta do alfabeto, há uma figura de um homem correndo, com a cabeça misteriosamente desaparecida, e assim por diante. Freud já está entrando no mundo dos sonhos. Aí eu indico para vocês ler um pouco dentro da Wikipédia, né? Salvador Dalí, o surrealismo. Quem vai mergulhar no surrealismo é Lacan.
Salvador Dalí e Imagem do Inconsciente são obras perfeitas para vocês trabalhar a interpretação dos sonhos. Estou dando a dica do pulo do gato para vocês. Lê Salvador Dalí, vai na Wikipédia, Salvador Dalí e Imagem do Inconsciente, de Início de Silveira. Tá lá, gente. Tá lá. Ora, eu poderia ser erroneamente levado a fazer objeções e a declarar que o quadro como um todo, bem como seus partes integrantes, fazem sentido ao barco que não tem nada a estar no telhado, e uma casa e um homem sem cabeça não pode correr. Ademais, o homem é maior do que a casa. E o quadro inteiro pretende representar uma paisagem. As letras do alfabeto estão deslocadas nele, pois esses objetos que ocorrem na natureza, obviamente, só podemos fazer um juízo adequado de quebra-cabeças se pusermos de lado as críticas da composição inteira de suas partes. Em uma vez que tentarmos substituir cada elemento isolado por uma sílaba ou palavra que possa ser representada por aquele elemento de um modo ou outro, as palavras assim compostas já não deixarão de fazer sentido, podendo formar uma frase poética de uma extrema beleza e significado. O sonho é o quebra-cabeça pictográfico desse tipo, e nossos antecessores no campo da interpretação dos sonhos cometeram o erro em tratar de rebus como composição pictórica e como tal, lhe pareceu absurda sem valor. Sonho se interpreta a partir do próprio significante que se apresenta no inconsciente. É isso que o Freud está falando. Não tente interpretar os sonhos dentro de uma lógica. É preciso dialogar com os sonhos. É preciso ouvir os sonhos. Então, essa aula introdutória, meu caro aspirante, meu caro analista, é um convite a você mergulhar no universo do inconsciente, pela via dos sonhos, dos atos falhos e dos xixes, a brincadeira. Mas o inconsciente não se limita somente por essas vias. A intuição também é outra via do inconsciente falar, assim como a transmissão psíquica, a transferência e o não dito. Isso são formas do inconsciente falar para o sujeito. Então, seja bem-vindo a essa penúltima videoaula e o convite a mergulhar de cabeça no inconsciente. Até a próxima videoaula.